Algo estranho está acontecendo no Pacaembu, um dos locais mais icônicos do futebol brasileiro. Enquanto quem passa pela zona oeste de São Paulo enxerga um espaço parcialmente reaberto, pulsando com novos negócios, academias movimentadas, feiras, cafés e grandes shows, os bastidores jurídicos e financeiros revelam uma teia de paralisações, cobranças e prazos estourados que parecem desafiar qualquer lógica tradicional de negócios. De acordo com informações do portal O Globo, o complexo esportivo, rebatizado no início do ano passado como Mercado Livre Arena Pacaembu, após um contrato de naming rights bilionário, opera até hoje sem o alvará definitivo da Prefeitura de São Paulo. Mas como um dos endereços mais valiosos da capital paulista, consegue continuar de portas abertas, promovendo grandes aglomerações sem essa documentação final. É exatamente a partir desta provocação que a história começa a ficar mais profunda, complexa e talvez muito mais calculada do que aparenta à primeira vista. O problema central que impede a liberação do documento definitivo pela administração municipal é a paralisação total de duas construções cruciais que foram adicionadas ao projeto original. Um edifício de 5 andares, projetado para abrigar um hotel e uma imensa passarela de pedestres destinada a interligar as ruas Itápolis e Desembargador Paulo Passalacqua. A concessionária Alegra Pacaembu, responsável pela gestão do espaço, desde a concessão pública iniciada em 2019, na gestão do então prefeito Bruno Covas, optou por ir muito além do caderno de encargos obrigatórios. A empresa cumpriu as exigências básicas, como a reforma das arquibancadas, a substituição do gramado e a modernização do clube esportivo, mas decidiu demolir o histórico tobogã, uma estrutura com capacidade para 10 mil torcedores, para dar lugar a esse novo prédio comercial. Acontece que essa empreitada adicional simplesmente parou na metade do caminho. Desde meados de 2025, não se vêem máquinas ou operários trabalhando no local. A promessa da concessionária é de que os canteiros só voltem à atividade no mês de maio, com uma estimativa de finalização empurrada para outubro de 2027. Isso representa um atraso de 2 anos em relação ao cronograma inicial previsto. Mesmo com esse canteiro de obras abandonado e com a pendência gigantesca da documentação municipal, o Pacaembu não parou. Pelo contrário, o local encontrou caminhos legais para continuar operando intensamente e gerando receita. A estratégia tem sido a utilização de autorizações e licenças específicas, concedidas pela Prefeitura para cada evento individual. Com isso, o complexo atrai milhares de pessoas semanalmente, com shows musicais, partidas amadoras de futebol, feiras e convenções corporativas, além de manter abertas ao público várias de suas áreas esportivas e sociais, como a piscina, o ginásio, as quadras de tênis, a pista de corrida gratuita, salões de festas e até um centro de convenções subterrâneo com mais de 4.000 metros quadrados e capacidade para milhares de visitantes. Contudo, a falta de alvará definitivo e o atraso nas obras não são os únicos fantasmas que rondam a gestão do estádio. A Alegra Pacaembu enfrenta atualmente nada menos do que 46 processos judiciais que cobram débitos acumulados de aproximadamente 11 milhões de reais. A lista de credores que decidiram levar a concessionária aos tribunais inclui desde a companhia responsável pelo fornecimento de água do local, que cobra uma conta em aberto de R$500 mil, até empresas de engenharia, fornecedores de portas de ferro, prestadores de serviços gerais e locadores de máquinas e equipamentos pesados, dos quais apenas 2 cobram o valor de R$1,7 milhão pela locação de maquinários usados na reforma. Existem ainda fornecedores que optaram por não entrar na justiça por enquanto, mas que simplesmente interromperam seus serviços após ficarem meses sem receber o pagamento combinado, acumulando pendências que já passam de R$100 mil cada. Questionada sobre o acúmulo de cobranças e a paralisação dos trabalhos, a concessionária minimiza o impacto do montante cobrado judicialmente. A empresa argumenta que esses R$11 milhões representam menos de 1,5% do investimento total de R$800 milhões projetado para todo o empreendimento.
A gestora alega que o impasse decorre de divergências contratuais normais na fase de conclusão do projeto com alguns prestadores de serviço e afirma ter estruturado uma nova etapa de financiamento com grandes instituições financeiras para liquidar os compromissos pendentes. No entanto, para quem observa de fora, fica a pergunta inevitável: como um projeto desse porte, sustentado por um contrato de naming rights milionário e respaldado por garantias bancárias, deixa acumular contas básicas como a de água e faturas de fornecedores locais, enquanto expande suas atividades comerciais a todo vapor? O esporte que deu fama internacional ao Pacaembu e o consagrou como a casa do futebol paulistano parece ter sido empurrado para o segundo plano. Inaugurado em abril de 1940, o Pacaembu construiu sua história, abrigando clássicos inesquecíveis, decisões de campeonatos e partidas históricas de clubes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. No entanto, as últimas partidas oficiais de futebol profissional disputadas no gramado do estádio aconteceram no início de 2025, quando a Portuguesa mandou alguns de seus jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil no local. Desde então, o campo de jogo passou a receber apenas eventos corporativos e partidas amadoras. O grande vilão desse afastamento dos grandes clubes de futebol é a própria escolha do piso. A concessionária optou pela instalação de um gramado sintético na expectativa de facilitar a transição rápida entre partidas e grandes shows. Só que a aceitação da grama artificial por parte de treinadores, jogadores e dirigentes dos principais clubes brasileiros mudou radicalmente nos últimos tempos. O receio de lesões e as críticas à dinâmica de jogo geraram uma forte rejeição, fazendo com que os times se recusassem a mandar partidas decisivas no local. Diante do impasse, a própria concessionária admite que estuda abandonar a relva artificial para adotar sistemas de tapetes de grama natural móveis, semelhantes aos utilizados no Super Mundial de Clubes da FIFA, em uma tentativa desesperada de reconciliar o estádio com os clubes sem perder a rentável agenda de eventos musicais. Ao analisar todas essas peças isoladas, a demolição do tobogã para a construção de um prédio comercial hoje paralisado, a falta de alvará definitivo suprida por licenças temporárias, o acúmulo de dívidas judiciais consideradas pequenas pela empresa, mas incômodas para a operação diária, o afastamento temporário do futebol profissional e a transformação acelerada da estrutura subterrânea em um centro de convenções. Surge a inevitável reflexão: e se tudo isso não for uma sucessão de falhas e acasos? E se estivermos diante de uma manobra silenciosa e altamente calculada? O que à primeira vista parece desorganização ou crise financeira pode ser, na verdade, uma reestruturação estratégica fria para alterar permanentemente o perfil de uso do Pacaembu. Transformar uma praça esportiva deficitária, focada em futebol, em um dinâmico polo de entretenimento multifuncional, hotelaria e negócios imobiliários gera margens de lucro imensamente superiores. Nessa nova lógica, os contratempos com obras, a rejeição ao gramado sintético e o atrito com fornecedores deixam de ser imprevistos e passam a ser vistos como meras etapas de transição de um tabuleiro muito maior, onde o verdadeiro jogo é disputado bem longe dos gramados. Qual é a sua opinião sobre o rumo que o Pacaembu está tomando? Você acredita que o estádio voltará a ter o futebol como protagonista ou acha que ele se consolidou definitivamente como uma arena de shows e convenções? Deixe seu comentário logo abaixo, inscreva-se no canal e compartilhe essa análise com seus amigos para continuarmos essa discussão.